Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Manso, Luiz Carlos Cordeiro Manso. Eu sou professor da rede, da Seduc Goiás, e nesse vídeo eu vou trazer um pouco para vocês sobre a questão do ensino médio no estado de Goiás. Muita gente tem dúvida ainda em relação a esse movimento, então eu pretendo contribuir com esse vídeo. Vamos lá então? Para a gente iniciar o assunto, aqui eu trago para vocês algumas orientações da BNCC. Então, quando a gente fala do currículo, esse currículo foi feito com base em quê? Com base no documento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. E aí a Base Nacional Comum Curricular, então, traz alguns elementos. O primeiro deles é que ela é uma normativa. Isso significa que a base, então, ela traz para nós orientações de como deve ser desenhado esse ensino médio, tá? Então, normas. Então, é como se a base dissesse para mim quais são as aprendizagens essenciais que eu preciso ter ao final da educação básica. Ela não vai me dizer exatamente o que eu vou trabalhar em química, em física, ela vai me dizer ao final do processo, o que eu espero do estudante, o que ele, quais são as prioridades que ele precisa ter, ao final ali do processo. Que aprendizagens eu tenho do estudante? E essas aprendizagens, elas são baseadas nas competências. Na LDB já diz que o ensino deve ser baseado nas competências e fala da importância de termos uma base nacional comum curricular. Então, já está previsto lá na LDB, Então, a base, ela complementa o que já diz lá na LDB. Então, ela é articulada com a LDB, como eu já disse, com o PNE e com os documentos curriculares nacionais. Tá? Então, Plano Nacional de Educação, documentos curriculares, temas transversais, então todos são complementares. E envolve toda a educação básica. Então, vai desde a educação infantil, a terceira série do ensino médio. E quando a gente fala lá na BNCC, ela traz, então, alguns elementos. O primeiro dele é a educação integral. Então, educação integral, aqui a gente já deixa claro que é diferente de educação em tempo integral. Quando eu falo em educação integral, eu estou levando em consideração trabalhar todo educando, todas as suas vertentes. Então, eu vou trabalhar, além da parte cognitiva, que é importante para nós, a parte psicomotora, a parte socioemocional, a construção de valores éticos, morais, enfim, tá? É trabalhar em toda a sua totalidade. Então, essa educação ela tem que trabalhar o educando como um todo. E ela é baseada na igualdade também. Aqui, igualdade no sentido de oferta de ensino. Então, o ensino ele tem que ser ofertado, ele é direito, já diz na Constituição Federal, em 1988, que é direito de todos. Então, se é direito de todos, então eu preciso ter igualdade de oferta para todos, garantir educação para todos. E essa educação para todos, eu tenho que também pensar numa educação com equidade. Então, a equidade diz respeito a eu olhar para os estudantes e verificar que cada um traz um contexto de vida, cada um traz uma bagagem, cada um tem uma forma de aprender diferente. E quando eu, professor, estou ministrando minha aula, eu preciso levar em consideração os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. A partir do momento que eu levo em consideração os níveis de aprendizagem e proporciono um processo de crescimento contínuo, aí eu posso garantir que realmente aquela aprendizagem tem significado na vida do estudante. E a BNCC traz, então, que esse processo de aquisição de aprendizagem ele se dá por meio do desenvolvimento de competências. Então, nós temos lá previstas competências gerais, então tudo parte das competências gerais da BNCC. A partir daí, a gente vai para as competências por área de conhecimento e assim todos os demais desdobramentos, como nós vamos ver ao longo desse vídeo. E um outro aspecto também que traz a BNCC é a diversidade. Então, nós temos que levar em consideração
as diferentes origens das pessoas que estão ali. Então, no estado de Goiás, por exemplo, nós temos, né, estudantes quilombolas, indígenas, rurais, ciganos, né? Então, eu tenho uma diversidade grande. Quando eu falo em ensino, né, processo de ensino-aprendizagem, eu preciso pensar em todos, né, atingir a todos. A ideia é que todos, né, aprendam no processo. E aí, como a LDB fala de competências, a BNCC também, né, vai falar no ensino baseado nas competências. Então, o que é essa competência, Luiz Carlos? Então, a competência pode ser definida, isso lá na Base Nacional Comum Curricular, como mobilização de conhecimentos. E aí, quando eu falo em conhecimentos, são conceitos, procedimentos. Além disso, habilidades, né? Então, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Né? Então, essa mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né, que é esperado por esse estudante que sai da educação básica. Né? E com isso, né, preparar para que ele possa exercer a sua cidadania em toda a sua totalidade, né? Está preparado também para superar os desafios do século XXI, que perpassa o mundo do trabalho. E quando a gente fala lá nas competências, né? Então, olha só, é esperado ao final da educação básica que o estudante, então, né, ele domine 10 competências gerais. Quais são essas competências gerais? Então, eu tenho conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia. Então, se a gente for pensar nessas 10 competências gerais, nós vamos ver que se o estudante conseguir, né, dominar todas essas competências, então eu posso dizer que ele passou por um processo de formação integral, né, que vai desde o cognitivo, lá quando eu penso em conhecimento, até a interação com o outro, né, comunicação. Aí eu tenho a parte, né, socioemocional, quando eu penso na questão de empatia, cooperação. Aí eu posso pensar, né, no desenvolvimento psicomotor, quando eu penso em autoconhecimento, autocuidado. Então, nós perpassamos o ser como um todo. E aí, aqui eu trago o seguinte, eu tenho, né, as minhas competências. Então, para que essas competências? Então, por exemplo, se eu pensar na comunicação, então comunicação para quê? Para partilhar informações, ideias e sentimentos por meio de diferentes linguagens e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Né? A comunicação é um dos aspectos importantíssimos, né? Até dentro da escola ali, né, a gente vê a importância que é a comunicação. Aí nós temos, por exemplo, empatia e cooperação, promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e grupos sociais. Né? Então, cada uma dessas 10 competências gerais, ela tem um objetivo, um para quê. Né? Se eu pensar, por exemplo, em ciência estética e repertório cultural, então para que isso? Para fruir e participar das diversas práticas de manifestação e produção artístico-culturais. Então, é baseado nessas 10 competências gerais, né, que eu vou pensar, então, numa organização de ensino. E aí, quando a gente pensa, né, nessa arquitetura, então, olha só, nós partimos lá das 10 competências gerais da BNCC, das quais, né, eu mostrei para vocês anteriormente. E aí, o que acontece? Se eu for pensar em rede de ensino, né, nós temos, então, uma organização de áreas de conhecimento. Né? Então, nós temos lá a área de linguagens, né, e suas tecnologias, nós temos matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Cada uma dessas áreas, então, tem um conjunto de competências específicas. Né? Porque se eu pensar na competência geral, por exemplo, comunicação, como eu vou lidar com a comunicação dentro da área de linguagens, dentro de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, cada uma delas trazem competências, certo?
que vão possibilitar que o estudante atinja aquelas competências gerais ali previstas na BNCC. Só que quando eu falo em competências, ainda é muito amplo. Então, essas competências, para eu ser competente em alguma coisa, eu preciso, então, dominar um conjunto de habilidades. Então, nós temos habilidades específicas por cada uma das áreas de conhecimento. E essas habilidades específicas, então, habilidades específicas, competências específicas e competências gerais, isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Isso é uma orientação, uma normativa para o país. Agora, quando eu penso, por exemplo, no estado de Goiás, aí o estado de Goiás tem uma arquitetura, certo? Para a organização curricular. E nessa arquitetura, nós entramos aí com dois outros patamares, que são os objetivos de aprendizagem e os objetos de conhecimento. Então, olha só, nós temos aquela estrutura e nós vimos que cada rede, então, organizou o seu currículo. E quando a gente fala em currículo, a resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, então, do Conselho Nacional de Educação, vai, no seu artigo 7º, conceituar currículo como proposta de ação educativa, constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, por isso que o currículo ele não pode ser único para o país, porque cada sociedade ali, cada comunidade, cada estado tem um conjunto de características, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes, então aí eu levo em consideração as bagagens trazidas por eles, e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioemocionais. E aí a gente faz aqui uma relação entre BNCC e o currículo. Então a BNCC, como eu disse para vocês, ela vai estabelecer os objetivos que eu quero atingir, ou seja, ela vai dizer, Luiz Carlos, eu quero chegar aqui. E o currículo vai traçar o caminhar para eu chegar lá. Tá? Então, eu sei onde eu quero chegar onde? No domínio das 10 competências gerais da BNCC. Qual caminho eu vou traçar? Cada rede, então, delineia o seu currículo. Então, eu tenho a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que ela serve como orientação para todo o país. E dentro da Base Nacional Comum Curricular, então, eu tenho as organizações de cada um dos estados. Então, cada um organizou o seu currículo, o currículo da rede. E esse currículo da rede vai chegar na escola como? Então, lá na escola, eu tenho o currículo que foi construído com base nas orientações da Base Nacional Comum Curricular, e eu tenho a organização escolar, e essa organização escolar vai se dar por meio do projeto político-pedagógico. E quando eu falo em projeto político-pedagógico, aqui envolve também a questão do meu planejamento, do meu plano de ação. Que no nosso caso, no Estado, nós temos lá o Circuito de Gestão Goiano. Então, ele está dentro, lá inserido nesse âmbito do PPP da escola. Então, eu tenho um PPP da escola, que vai me dizer como a escola vai funcionar. Isso vai desdobrar no plano de aula do professor. Então, o plano de aula do professor ele tem que estar alinhado ao PPP da escola, que, por sua vez, está alinhado também ao currículo da rede, que serve a normativa da BNCC. Então, a BNCC é uma referência obrigatória, mas ela não é currículo. O papel é o quê? Insumo para elaboração e revisão dos currículos da educação básica. Então, a base dá o rumo da educação. É onde eu quero chegar. E o currículo vai traçar o caminho que eu vou fazer. E aí, quando a gente pensa nisso, então, como ficaria a BNCC nas etapas de ensino? Então, a gente começa lá nos anos iniciais. Nos anos iniciais, a gente tem, o que é previsto na LDB é o quê? Trabalhar com os estudantes com situações lúdicas, e situações lúdicas não significa brincadeiras, brincar, e sim situações concretas, que vão fazer com que desperte ali conhecimentos, saberes. E aí eu tenho uma progressiva sistematização, Então a gente começa lá apresentando, por exemplo, maçã. Olha, isso aqui é uma maçã. Então eu pego situações envolvendo maçã. Depois eu vou trabalhando com maçã em vários contextos, até eu chegar, por exemplo, em como é plantada a maçã, o que eu preciso, quais são os nutrientes. A gente vai tendo progressiva sistematização. E lá nos anos iniciais, a gente vai estabelecendo formas
de relação com o mundo. O que é esse mundo? Apresentar esse mundo para o estudante, né? E a gente parte desde onde o estudante está, aqui na sua casa, na escola. Onde está essa escola? Ela está localizada onde? E a gente vai ampliando horizontes, né? Ela está localizada em tal setor, de tal município, de tal estado, dessa região do país, desse continente, desse planeta, né? Desse universo. E lá nos anos finais, então, nós vamos consolidar essas aprendizagens, né? O que eles viram tudo, então, vai ser consolidado. A gente retoma e ressignifica aprendizagens. Então, quando eu falo lá em hábitos alimentares e de higiene, a gente começa lá ensinando o menino por que o escovar os dentes, né? E aí, lá nos anos finais, a gente já vai ver, né, a questão de doenças, de uma forma mais profunda, né? Então a gente vai ressignificar essas aprendizagens. Há um percurso contínuo, né? Então a gente pode pensar aqui em Ausubel, onde a gente vai retomando a aprendizagem de forma mais profunda, desafios de maior complexidade e fortalecer a autonomia do estudante, de forma que quando ele chegue lá no ensino médio, então ele, né, um ser autônomo, ele vai conseguir traçar o seu projeto de vida. Quem sou eu? Quem é essa sociedade, o que eu espero, quais são as minhas expectativas de vida, e a partir dali eu vou traçar um rumo, né, para seguir. Educação integral, aqui educação integral então é trabalhar o ser em toda a sua integralidade, e aí a gente trabalha com necessidades, possibilidades, interesses dos estudantes. Por isso que o novo ensino médio fala nisso, né, do estudante fazer a escolha. A gente vê na televisão o tempo todo, né, mencionando isso. Então é importante, né, que o estudante ele tenha opções. Olha, o mundo tem essas opções, aqui na escola tem essas opções, né, que vão te direcionar para estradas diferentes. E aí, o que você quer, né? O que você quer trilhar? Ele precisa estar preparado para os desafios da sociedade contemporânea. E a escola lá no ensino médio é uma escola que acolhe as juventudes, né? Então aqui a juventude ela tem, né, contribuições com a escola, né? Os jovens, né, eles então traçam o que eles querem seguir e a partir daí eles vão ajudando na construção desse contexto, dessa escola. E quando a gente fala nessa construção, então eu tenho uma progressão de aprendizagens essenciais. Então, olha só, dentro de cada uma das áreas, se eu pegar, por exemplo, linguagens, códigos e suas tecnologias, nós vamos observar que eu saio lá da compreensão, exploração, análise e utilização de diferentes linguagens. Então, eu entendo nessas formas aí de expressar linguagens e eu vou para uma ampliação da autonomia, do protagonismo, da autoria das práticas de diferentes linguagens. Então, eu vou para uma coisa mais complexa. Quando eu penso, por exemplo, em ciências da natureza, olha só, eu começo lá no ensino fundamental, investigando, caracterizando fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológicos, e agora no ensino médio eu vou aprofundar e ampliar esses conhecimentos. Por isso que às vezes a gente vê lá em biologia, exemplo, tá? Em ciências da natureza, lá no fundamental, alguns conceitos de célula, corpo humano, enfim. Aí quando chega lá no ensino médio, a gente vai entender outros processos e mais aprofundados. A gente entra na questão da bioquímica, do funcionamento do corpo, da questão do DNA, de genética, né? Então, eu vou aprofundar e ampliar esses conhecimentos. Isso vai acontecer em todas as áreas. E quando a gente pensa lá na questão do ensino médio, olha só, lá no ensino médio eu tenho então a Base Nacional Comum Curricular, né, que é aqui onde eu tenho todas as áreas de conhecimento e aqui eu tenho um conjunto, né, de competências e habilidades por áreas e depois eu tenho a complementação desse ensino médio com os itinerários formativos. E nesses itinerários, então, é onde o estudante vai poder fazer a escolha. Então, a base vai me dizer o que é essencial que todos os estudantes dominem ao final da educação básica. E nos itinerários, o estudante vai poder escolher onde ele quer aprofundar de acordo com o seu centro de interesse, de acordo com a escolha do seu projeto de vida. E aqui a gente observa o seguinte, olha só. Quando eu penso lá na questão
Da base, olha só, eu tenho as 4 áreas aqui, certo? Quando eu penso nos itinerários, eu tenho as 4 áreas acrescidas da formação técnica e profissional, tá? Então, eu tenho um quinto, né, um quinto itinerário, eu posso dizer aqui na parte dos itinerários, eu tenho 5 itinerários. Eu tenho as áreas, mais a formação técnica e profissional. E a gente viu, né, competência é, dentre outras coisas, né, a capacidade de mobilizar, né, habilidades. O que são habilidades? Então, habilidades são conhecimentos necessários para o pleno desenvolvimento das competências, né? Então, para eu desenvolver uma competência, eu preciso mobilizar várias aprendizagens. É igual eu digo, por exemplo, eu quero aprender a andar de bicicleta. Então, para eu andar de bicicleta, eu preciso saber pedalar, ter coordenação motora, ter equilíbrio, ter senso de direção, ou seja, cada uma dessas coisas seriam as habilidades necessárias. E o dominar, saber andar de bicicleta, seria a minha competência. Então, eu sou competente em andar de bicicleta porque eu consigo mobilizar várias habilidades ali. E aí, quando a gente olha lá para o documento, né, curricular, a gente tem um código lá, né? E esse código, então, ele vai me dizer algumas informações que são importantes, né, sabermos. Então, a primeira, em primeiro lugar, olha só, vai aparecer aqui, né, é M, a etapa em que eu estou me referindo. Então, é M, ensino médio. Se fosse fundamental, seria F. A seguir, olha só, eu tenho aqui, né, 2 números. Esses números aqui vão me dizer o seguinte: quais são as séries daquela etapa que essa habilidade corresponde. Então, aqui, eu estou dizendo que dentro do ensino médio, essa habilidade ela vai ser trabalhada da primeira à terceira série. Tá? Então, é uma habilidade que perpassa o ensino médio. Mas essa habilidade é de onde, Luiz Carlos? Então, essa habilidade aqui, olha só, é da área de matemática. Tá? Se fosse de linguagem, seria LGG. Se fosse de ciência da natureza, CN, né, ou CNT. E se fosse de ciências humanas e sociais aplicadas, daí CHS. Tá? Então, cada área tem um código diferente. Depois, olha só, eu tenho aqui um outro número. Esse número aqui vai me dizer qual é a competência específica. Porque em cada área a gente tem um conjunto de competências. Então, se eu pegar, por exemplo, dentro de ciências da natureza, nós temos 3 competências gerais. E dessas competências, então, eu tenho um desdobramento de habilidades. E aqui está me dizendo, olha só, que no ensino médio, da primeira à terceira série, em matemática, a competência 3 tem essa habilidade 4. Isso significa que, pelo menos, eu tenho mais 3 habilidades anteriores. Nós vimos o seguinte, nós vimos que eu tenho lá as 10 competências gerais, que são desdobradas, né, a gente pode dizer assim, em competências por áreas de conhecimento. Essas competências de áreas de conhecimento, então, elas se desdobram em habilidades. E dentro da rede, então, como as habilidades são muito amplas, para a gente conseguir, então, atingir essas habilidades, foram construídas, né, eu poderia dizer pequenas habilidades, né, que são os objetivos de aprendizagem. Então, os objetivos de aprendizagem, eles são conhecimentos e qualificações a serem atingidos pelos estudantes, com o propósito de alcançar ao final as respectivas competências em sua plenitude. Isso significa que se o estudante atingiu todos os objetivos de aprendizagem, ele dominou aquelas habilidades. Dominando o conjunto de habilidades, né, eu tenho competência, porque a competência não é a mobilização de habilidades, dentre outras coisas, valores, enfim. E aí, olha só, quando eu penso no objetivo de aprendizagem, eu tenho uma construção desse objetivo, né? Então, ele é formado de 3 partes. Então, eu tenho o que o estudante vai aprender, como ele vai aprender e para que ele vai aprender. Então, isso vai ter um significado grande na vida do estudante, né? Então, quando todo mundo já deparou, né, com essa situação. Para que eu vejo isso? Para que eu estudo isso? Então, aqui a gente tem como? Eu tenho o objeto de conhecimento, como eu vou trabalhar esse objeto e para que ele está estudando. Aqui, olha só, quando a gente fala nos objetivos de aprendizagem, nós também temos um código lá dentro do documento. O que muda aqui, Luiz Carlos? O que muda, ó,
é que aqui antes vai aparecer a rede, então significa que foi feito pelo Estado de Goiás, né? E aqui no final vai aparecer uma letrinha. Então, olha só, aqui continua ensino médio, matemática. Aqui está dizendo, olha só, que essa competência é A1, né? E que a habilidade é A1, competência 1, habilidade 1 de matemática do ensino médio, tá? E aí foi criado um objetivo A, tá? O objetivo A é o primeiro objetivo. Aqui a gente vai recobrar a taxonomia de Bloom. Tá? Então, esses objetivos de aprendizagem, eles têm uma gradação. Então, eles começam numa gradação pequena, né? Então algo como reconhecer, e vai até uma gradação superior, até, por exemplo, analisar. Aqui nós temos um exemplo disso, olha só. Se eu pegar essa habilidade específica da BNCC lá de matemática, ó, resolver e elaborar problemas com funções exponenciais, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da matemática financeira, entre outros. Então, tem uma habilidade que é muito ampla, né? Que ela faz parte da competência 3. Então, foram construídos objetivos de aprendizagem. Então, esses objetivos é para desdobrar essa habilidade, certo? De modo que, ao final, eu consiga dominar aquela competência. Tá? A competência da área de matemática, aí, no caso, a competência 3. Então, para isso, olha só, foram colocados aqui 3 objetivos de aprendizagem. Então, primeiro, olha só, resolver problema. Então, vocês estão vendo aqui, ó, resolver problema. É o que eu quero fazer, que envolve função exponencial. Então, é o que? É o conteúdo, né? Utilizando estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos. Então, aqui está dizendo como eu vou fazer isso. Mas para que eu vou fazer isso tudo, Luiz Carlos? Então, olha só, para avaliar a proposta de intervenção da realidade. Então, aqui, olha, eu começo com resolver problema. Se eu for para outro objetivo de aprendizagem, eu vou ver, olha, que ele já está pedindo aqui modelar. Então, resolver e modelar, eu já tenho uma gradação maior. Quando eu chegar aqui, olha só, no último objetivo de aprendizagem, ó, elaborar problemas. Então, sair de resolver, partir para modelar e depois elaborar. Se eu conseguir fazer tudo isso, aí ao final eu vou conseguir resolver e elaborar problemas com funções exponenciais, que é o que diz a habilidade, ok? Então, eu tenho uma gradação. Os objetivos de aprendizagem, então, eles servem para quê? Para detalhar mais o que como eu chego naquela habilidade, partindo de gradações. E a partir dessas gradações, por exemplo, eu posso identificar o nível que se encontram os estudantes, tá? Lembrando que aqui, ó, essa habilidade, olha só, ela se refere da primeira à terceira série do ensino médio. Isso significa que eu posso, por exemplo, resolver problema lá na primeira série, lá na segunda série, modelar, lá na terceira série, elaborar problemas, por exemplo, né? Ou em momentos diferentes ali no ano letivo. Eu começo resolvendo problema, depois eu vou modelar, depois eu vou elaborar. Então, é uma gradação contínua. Aí a gente chega lá nos objetos de conhecimento, né? Que é o que a gente chama dos conteúdos. Então, por que eu não chamo mais de conteúdo nesse caso? É porque os objetos de conhecimento, eles transcendem esse conceito de conteúdo, né? Porque eles são conteúdos, conceitos e processos. Então, eles não são apenas conteúdos, são também conceitos e processos, que vão ser organizados em diferentes temáticas, né? Como a gente viu lá no anterior, função exponencial, por exemplo, aparecia, né, em vários contextos que possibilitam um trabalho multidisciplinar e são aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades, né? Então, são as habilidades, objetivos de aprendizagem que vão ser, né, aplicados a esses objetos de conhecimento. Aqui eu menciono uma cadeia para vocês entenderem bem isso. Eu peguei aqui a competência 3 de Ciências da Natureza. Então, olha só, a competência 3 de Ciências da Natureza diz assim, ó, construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar decisões éticas e responsáveis. Então, isso vocês estão vendo que é uma competência específica da área de ciências da natureza, né? Uma das 3, essa é a terceira. Aí depois, olha só, dentro dessa competência específica, então, eu tenho a habilidade, que diz o seguinte:
interpretar formas de manifestação da vida, considerando seus diferentes níveis de organização, da composição molecular à biosfera, bem como as condições ambientais favoráveis e fatores limitantes a elas, tanto na Terra como em outros planetas. Então, olha só, eu já delimitei. Aí, quando eu chego lá no objetivo de aprendizagem, olha só, eu peguei aqui o A, existem outros, tá? Então, no A, diz compreender os fatores abióticos, climáticos e edáficos como fatores limitantes dos ecossistemas, considerando as alterações físicas, químicas e biológicas que são capazes de proporcionar ao meio ambiente para examinar o crescimento da atividade e características dos seres que compõem um determinado ecossistema. Então, aqui, ó, vou compreender os fatores abióticos, né? Como eu vou fazer isso? Considerando as alterações físicas. Para quê? Para examinar o crescimento, a atividade e características dos seres. Então, esse é o objetivo. Mas qual é o objeto de conhecimento que eu posso ter, né, trabalhando aí? Fatores limitantes dos ecossistemas. Tá? Então, eu tenho os objetos de conhecimentos que estão, né, interrelacionados com como ele vai ser trabalhado e para que ele vai ser trabalhado, que são os objetivos de aprendizagem. E esse conjunto de objetivos de aprendizagem vai me levar a uma habilidade, né, específica, e o domínio dessas habilidades específicas, o estudante vai conseguir, né, dominar competência da área, que por sua vez vai, né, um conjunto de competências de todas as áreas, vai fazer com que ele, ao final da educação básica, então, domine as 10 competências gerais da BNCC. E quando a gente fala lá no currículo do ensino médio, então, olha só, ele é dividido em duas partes. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela pode, né, dependendo da rede, aí, ser organizada em até 1.800 horas, de acordo com o artigo 11 da Resolução do Conselho Nacional de Educação, né, número 3 de 2018. E a parte flexível, né, que é o itinerário formativo, que pode ser organizado em até 1.200 horas. Então, totalizando 3.000 horas, né? E aí, como fazer isso? Então, como nós temos várias modalidades, né, várias ofertas de ensino, cada uma delas se organizou de uma forma diferente, né? Como a gente vai ver mais na frente. Aí eu tenho aqui, então, olha só, a base, como nós vimos lá anteriormente, né, onde estão a matemática, física, química, as áreas de conhecimento, e eu tenho essa parte onde o estudante vai poder fazer as suas escolhas, né, que são os itinerários formativos, que é definido como um conjunto articulado das unidades curriculares que promovem aprofundamento na área de conhecimento ou formação técnica e profissional, né? Que aí ele vai fazer a escolha. E percurso com começo, meio e fim, abarcando os eixos estruturantes. Então, olha só, aqui eu tenho, então, os itinerários formativos são formados, né, de 3 elementos. Eu tenho o projeto de vida, as eletivas e as trilhas de aprofundamento. Tá? Então, são esses 3 elementos que nós chamamos de itinerário formativo. Então, quando eu falo, agropecuária é o itinerário formativo, não. Ele é uma trilha de aprofundamento que faz parte do itinerário formativo. E aí, os objetivos, né, desses itinerários formativos. Então, quais são eles? Então, primeiro, aprofundar aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento ou formação técnica e profissional. Já que o estudante vai fazer a sua escolha, então ele vai, a partir das suas escolhas, aprofundar as suas aprendizagens, de acordo com o seu centro de interesse. Lembrando que esse estudante, quando fez a escolha, ele não está engessado, não. Tanto é que eu posso, por exemplo, fazer uma eletiva de uma área, aprofundar numa trilha de outra área e no ano seguinte fazer outras escolhas, de modo que eu vá experimentando isso e ao final do ensino médio eu já tenho, né, um caminhar, eu já tenho uma escolha mais assertiva. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. Né? Então, formação na sua totalidade e que ele tenha essa autonomia, né? Para então traçar o seu projeto de vida. Promover a incorporação de valores universais, como a ética, a liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, né? Que são valores previstos, porque vocês viram que nas competências né, tenho a capacidade também de mobilizar valores. Eu preciso levar isso em consideração, que vão estar presentes lá dentro dos itinerários formativos.
e desenvolver habilidades que permitam, né, aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações. Né? Então, ele desenvolve um conjunto de habilidades e ele tem ali uma visão de mundo, né, dentro ali das suas escolhas. E quando a gente fala, então, dos itinerários formativos, eu tenho as áreas do conhecimento, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Mais a formação técnica e profissional, né, integradas. E aí eu posso ter também áreas integradas, tá? Eu posso ter a mesclagem dessas áreas. E todo esse itinerário formativo, ele é construído a partir de 4 eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Tá? Então, eles vão perpassar nas eletivas, vão perpassar nas trilhas de aprofundamento. E aí, olha só, quando eu falo em investigação científica, então o objetivo da investigação científica é o quê? Investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. Quando eu penso em processos criativos, o objetivo é o quê? Expandir a capacidade dos estudantes em idealizar e realizar projetos por meio da criatividade. Quando eu penso em mediação e intervenção sociocultural, qual é o objetivo disso? Ampliar a capacidade de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. E quando a gente pensa em empreendedorismo, mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para articular saberes relacionados ao projeto de vida. Tá? Então, vocês veem que isso tudo contribui, né, para uma formação integral do ser. Então, eu posso pensar, por exemplo, na escola, tem uma situação, problema ali. Nessa situação, problema, eu posso pensar num processo criativo. Para isso, eu preciso investigar. Né? Então, está tendo muito lixo na escola. Eu posso pensar como eu posso resolver esse lixo. O que traz o lixo? Quais são as doenças, consequências? Então, eu estou fazendo uma investigação científica. A partir do momento que eu consigo pensar na solução de um problema, então, olha só, eu estou usando a criatividade, os processos criativos. Mas se eu quero, né, mobilizar a comunidade, ali no caso da escola, em torno disso, né, por exemplo, o uso das lixeiras, né, separando ali as classes dos lixos. Então, eu preciso fazer uma campanha, eu preciso mobilizar as pessoas ali. Então, eu estou fazendo mediação e intervenção sociocultural. E a partir do momento que eu divulgo isso à sociedade, que eu mostro, sei lá, por meio de uma feira tal, e trago essas práticas, levo essas práticas para além, eu estou, então, trabalhando em empreendedorismo. Né? Então, são processos, são eixos que eles são interligados. Tanto é que aí, olha só, no desenho, né, a gente tem peças de Lego, porque eles se complementam. Então, eu não posso pensar só em investigação científica, eu não posso pensar só em processos criativos. Eu preciso pensar na integração desses 4 eixos, que são importantes. E aí, cada um desses eixos, então, tem um conjunto de habilidades, tá? De forma que, quando o estudante vai fazer a sua escolha, lá nas trilhas de aprofundamento, por exemplo, ele vai estar trabalhando com a construção dessas habilidades, independente da sua escolha. Então, quando eu penso, por exemplo, em investigação científica, eu tenho habilidades gerais e habilidades específicas. Então, vou citar, por exemplo, como habilidade geral, identificar, selecionar e processar e analisar dados e evidências, curiosidade, atenção, criticidade e ética. É uma habilidade geral que é desenvolvida, independente da área que ele vai escolher. Tá? Aí, o que eu vou trabalhar com isso? Investigar e analisar, levantar e testar hipóteses, selecionar e sistematizar informações. Vocês concordam que essas habilidades específicas, elas permeiam qualquer área do conhecimento? Então, se eu quero ser médico, por exemplo, eu não preciso saber isso. Se eu quero saber, quero ser jornalista, eu vou passar por isso. Se eu quero ser um contador, eu vou passar por isso também. Tá? Aí, quando eu penso em processos criativos, então, olha só, eu tenho habilidades gerais também. Por exemplo, questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas. Aí eu tenho habilidades específicas, né? Reconhecer produtos ou processos criativos, selecionar e mobilizar recursos criativos, propor e testar soluções para problemas reais. Isso também perpassa qualquer escolha que ele vá fazer. Por isso que são eixos estruturantes, porque eles estruturam, né, e direcionam essas trilhas, né, de aprofundamento.
Quando eu penso em mediação e intervenção sociocultural, então, olha só, reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais, valores e tomar de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e responsáveis. Aí eu tenho, por exemplo, como habilidade específica, selecionar e mobilizar recursos para solucionar problemas reais. Foi o exemplo que eu citei, por exemplo, do caso do lixo na escola. Quando eu penso lá em empreendedorismo, então, refletir sobre o seu próprio desenvolvimento e objetivos pessoais, profissionais, coletivos, presentes e futuros. Porque às vezes a gente pensa, né, que empreendedorismo é só vender coisas, e não é, né? Empreender também eu, né, quanto pessoa, né? Então, utilizar estratégia de planejamento, organização e empreendedorismo para realizar projetos, né, foco, persistência, efetividade, reconhecer e utilizar as qualidades e fragilidades pessoais. Para que isso? Então, habilidades específicas. Avaliar oportunidades, conhecimentos e recursos. Selecionar e mobilizar oportunidades, conhecimentos e recursos para empreender projetos. Desenvolver iniciativas de articulação com o projeto de vida. Então, vocês viram que eles são articulados e eu tenho habilidades específicas que perpassam as escolhas dos estudantes. E dentro das áreas de conhecimento, como fica esses eixos estruturantes? Então, olha só. Quando eu pego aqui a área de matemática e suas tecnologias, aqui eu tenho um conjunto, então, de habilidades. E aí essas habilidades, olha só, elas perpassam os eixos. Então, se eu pegar a primeira ali, né, a primeira habilidade, olha só, ela traz assim, ó, investigar e analisar situações, problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. Isso eu estou vendo dentro de investigação científica. Aí, processos criativos, ó, reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica da produção de conhecimento matemático. Quando eu penso em mediação e intervenção sociocultural, ó, identificar e explicar questões socioculturais e ambientais, aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas para avaliar e tomar decisões. Quando eu penso em empreendedorismo, avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados a matemáticas pode ser utilizado na concretização de projetos pessoais. Então, vocês estão vendo que eu tenho ali a matemática, certo? E dentro da matemática, eu consigo visualizar esses eixos estruturantes ali. E aqui eu destaquei para vocês, olha só, o verbo investigar e analisar, que está dentro de investigação científica na área de matemática. Isso, Luiz Carlos? Porque quando eu olho, por exemplo, ciência, linguagem e suas tecnologias, eu também tenho aqui investigar e analisar. Reconhecer produtos, identificar e explicar. Esses verbos, eles vão aparecer em todas as áreas. Então, se eu pegar, por exemplo, olha só, a área de ciências da natureza e suas tecnologias, eu também vou investigar e analisar situações e problemas. Se eu pegar lá a área de ciências humanas e sociais aplicadas, investigar e analisar situações e problemas, entenderam que, independentemente da área que o estudante vai escolher, da sua trilha, por exemplo, de aprofundamento, eu vou desenvolver as mesmas habilidades. Aí, às vezes, as pessoas pegam e falam, nossa, mas se eu escolher determinada área, como fica isso? Como vai ficar meu preparo para o Enem, para as avaliações externas? Vai ficar da mesma maneira, porque a minha base, ela é a mesma para todos. Então, assim, o nível de investigar, por exemplo, e analisar vai ser o mesmo, só que em contextos diferentes. Então, se eu fiz escolha para ciências da natureza, então eu vou investigar e analisar dentro da área de ciências da natureza. Quando eu fiz escolha para ciências humanas e sociais aplicadas, eu então vou investigar e analisar situações dentro do contexto de ciências humanas e sociais aplicadas, e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter, ao final, o desenvolvimento de habilidades comuns a todos os estudantes. Só que eles vão aplicar isso dentro das áreas das quais eles fizeram escolha, das quais fazem parte do seu projeto de vida. Ok? E aí, então, a gente entra nas trilhas de aprofundamento. Então, essas trilhas de aprofundamento, se você pegar lá o documento curricular, você vai ver que tem lá uma parte das trilhas e vai trazendo algumas coisas. Então, essas trilhas, elas foram construídas trazendo algumas informações. Então, primeiro, em todas elas vai aparecer uma apresentação e aí eu vou ter os principais pontos, né, expectativas possíveis. Quais são os pontos? O que essa trilha vai abordar, né? Quais são as áreas mobilizadas ali dentro? É a área de ciências humanas só? É a de ciências da natureza? É humanas e ciências da natureza?
Depois a gente vai ter o perfil esperado do estudante ao concluir. Então, o que se espera desse estudante ao concluir a trilha? Então, quando o estudante tiver conhecimento, né, dessa ementa, então ele já sabe o que se espera dele. Quais são os cursos que têm relação com as competências propostas? Então, se eu quero fazer, por exemplo, medicina, então vou procurar uma trilha de aprofundamento que esteja relacionado com medicina, por exemplo. E aí só vai ser possível isso quando eu tiver, né, acesso a essa ementa, saber o que eu vou estudar, que isso é importante, né, para o estudante. Saber o que ele vai estudar em cada uma dessas trilhas para que ele possa fazer escolhas conscientes. Relação das competências do itinerário com as competências das áreas da BNCC. Né? Então, eu tenho as competências dos itinerários, como vocês viram lá, né? Baseada lá nos eixos estruturantes, e eu tenho também as competências das áreas da BNCC. Então, a relação entre as duas, para mostrar que eu não tenho isolamento, eu tenho a complementariedade. Né? As unidades curriculares, né? Então eu tenho as unidades, então cada trilha ela é dividida em unidades, então eu tenho o módulo básico, intermediário e avançado, isso é distribuído nos bimestres. Aí eu tenho as modalidades, os pré-requisitos para isso. Então, assim, o estudante saber qual é o pré-requisito que eu preciso para cursar tal trilha, né? A oferta das unidades curriculares pela escola. Depois, a relação com outros itinerários, estrutura geral dos objetos de conhecimento e material de apoio. Essa relação com outros itinerários, ela é importantíssima. Até mesmo porque no ano seguinte, né, na segunda série ele faz uma trilha, na terceira série ele vai fazer uma outra trilha de aprofundamento. Então ele precisa saber a relação até mesmo para seguir uma linha, né, ou ir para outra linha. Perfil docente. Quem é esse docente? Quem pode ministrar essas disciplinas, né? Os recursos necessários e alternativas de avaliação, propostas de avaliação. Aí, quando a gente pensa lá, qual é a estrutura, né, dessas trilhas de aprofundamento no ensino médio, então, olha só, aqui a gente tem as áreas de conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, formação geral, técnica e profissional, ciência da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui nós temos, então, trilhas específicas para cada área. Então, por exemplo, se eu pegar ciências humanas e sociais aplicadas, então eu tenho ali, olha, a trilha Ser Jovem. Esse Ser Jovem é exclusivamente dentro dessa área. Toda forma de poder é exclusivamente dentro dessa área. Mas eu posso ter, por exemplo, uma trilha integrada de matemática e ciências humanas. Então, olha, se eu pegar aqui, ó, matemática e ciências humanas, a intersecção entre elas é matematicidades. Então, dentro de matematicidades, eu vou trabalhar conhecimentos tanto da matemática quanto das ciências humanas e sociais aplicadas. Se eu pegar, por exemplo, ciências da natureza com ciências humanas e sociais aplicadas, olha só, a interseção entre elas é agropecuária, história, processos econômicos e tecnológicos em Goiás. Então, já sei que se eu fizer opção por estudar essa trilha de aprofundamento, eu vou ter química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia ali dentro, tá? Então, isso aqui, esse quadro ele é importante porque aí o estudante pode ver o que ele quer, né? E a relação entre eles. Aí, por exemplo, formação técnica. Então, nós temos, né, no estado, técnico em informática, técnico em química, técnico em administração. Nós temos ainda técnico em segurança do trabalho e técnico, né, em alimentos. Então, nós temos 5 formações técnicas no estado, né? Puramente técnica. E assim vai indo, tá? Então, esses daqui são todos os nossos itinerários, os itinerários fornecidos, né, pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Aí, olha só, aqui, né, o que acontece? Nós temos os temas transversais, que são importantes. Então, olha só, esses itinerários formativos, eles conversam com os temas contemporâneos transversais. Então, se eu pegar, por exemplo, olha, vou pegar aqui Ser Jovem. Então, Ser Jovem é uma trilha de aprofundamento de ciências humanas e sociais aplicadas. Dentro de Ser Jovem, olha só, eu vou trabalhar com educação ambiental, com vida familiar e social. Eu vou trabalhar também aspectos dos direitos da criança e do adolescente, educação e direitos humanos,
eu vou trabalhando nessa trilha também com ciência e tecnologia, trabalho, diversidade cultural, educação para valorização do multiculturalismo e das matrizes curriculares e culturais brasileiras, das diversas matrizes aí, né, religiosas e culturais. Então, olha só, eu vou trabalhar ser jovem com esses temas aí, transversais, né? Então, isso é importante, né? Que dentro também dessas trilhas de aprofundamento eu trabalhe temas que vão, né, fazer com que esse estudante tenha um arcabouço, né, para que ele possa, então, estar preparado para os desafios da contemporaneidade, né? Como diz lá na base. E aí, olha só, então eu tenho as matrizes curriculares, cada tipo, né, de oferta tem uma matriz própria aqui no estado, e nós temos a ampliação da carga horária, né, que vai para 3.000 horas. E no TCGO, né, do ensino médio, então vai trazer as competências, habilidades, objetivos de aprendizagem e objetos de conhecimento do ensino médio, e ele vale para escolas parciais, integrais e centros, né, de ensino de período integral. Então, todos são contemplados. Então, não existe, por exemplo, um documento para CPI, um documento para integral, um para parcial. Não, o documento curricular é para todos. E aí, quando eu penso no ensino médio parcial, diurno, né, as escolas parciais diurnas, então eu tenho a base comum, que é formada pelas 4 áreas de conhecimento, né, linguagens, códigos, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, e eu tenho a parte de flexibilização curricular, né, dos itinerários formativos, que aí eu tenho as eletivas dirigidas, eletivas livres, projeto de vida e trilha de aprofundamento. Então, as eletivas dirigidas são eletivas, como o nome já diz, dirigidas, que elas servem para reforçar a minha base comum. Então, por exemplo, eu tenho uma eletiva dirigida lá de matemática. Aí eu tenho escolha de tópicos de matemática ou geometria. Então, dependendo da escola, por exemplo, os estudantes estão muito, eles não têm muito conhecimento de geometria. Então, eu vou optar essa dirigida de geometria. Ah, na minha escola, eles sabem geometria, mas matemática básica eles têm dificuldade. Então, eu vou dar prioridade para tópicos de matemática, por exemplo, né? Aí, as eletivas livres, elas são feitas com base, né, na pesquisa dos estudantes, dos seus centros de interesse. Então, por base nessa pesquisa dos estudantes, materiais disponíveis na escola, e recursos, né, professores, aí sim eu vou ofertar essas eletivas. O que é importante nesses, né, itinerários formativos, esse tripé. Então eu preciso ter, né, preciso levar em consideração a escolha dos estudantes, mas não só a escolha dos estudantes. Eu preciso ter uma estrutura para ofertar, né, essa trilha, e eu preciso ter um professor preparado, né? Então eu preciso ter uma equipe preparada para isso, eu preciso ter recursos materiais e eu preciso levar em consideração a escolha dos estudantes, tá? Na organização das trilhas. Então aí eu tenho o projeto de vida que perpassa todas as séries do ensino médio e as trilhas de aprofundamento. Se a gente for observar a matriz, né, então a gente vai ter isso aqui, ó. Nós temos a base comum, então a base comum são todos os componentes curriculares aí, né? Língua portuguesa, arte, assim vai, até sociologia. Depois nós temos, né, a flexibilização curricular e itinerários formativos, né? Então tudo isso a gente chama de itinerários formativos. Aí aqui, olha só, eu tenho as eletivas no núcleo dirigido. Então lá na primeira série, olha, eu tenho todos. Porque na primeira série a gente não oferta as trilhas de aprofundamento, porque o estudante, ele ainda está, né, nós ainda estamos ensinando ele a fazer escolhas. Lá no projeto de vida, eu estou trabalhando com ele quem sou eu. Aí lá na segunda série que a gente vai ver as possibilidades, aí ele começa a aprofundar nas suas escolhas. Então aqui, olha só, dentro de linguagens, olha, eu tenho tópicos de língua portuguesa ou tópicos de produção de texto. Aí a escola vai direcionar a uma dessas eletivas. A matemática, como eu disse, tópicos de matemática ou tópicos de geometria. Aí depois eu tenho tópicos de educação física ou tópicos de arte. Aí a escola vai definir, né, onde ela quer aprofundar mais os conhecimentos. Depois eu tenho tópicos de língua inglesa, tópicos de espanhol. Então, se minha escola já tem lá inglês, mas os meninos, eles
precisam do espanhol, vejo a necessidade, porque muitos deles vão fazer o Enem e tem espanhol. Então, eu já vou optar por tópicos de espanhol, né? Depois eu tenho tópicos de ciências humanas e tópicos de ciência da natureza. Eu vou escolher uma dessas áreas para aprofundar, de acordo com, né, o centro de interesse dos estudantes. Aí depois eu tenho as eletivas do núcleo livre, né? Então, a escola vai propor, então eu tenho 3 turmas de primeira série, por exemplo. Então, olha, se eu tenho 3 turmas de primeira série, eu vou ofertar 4 eletivas. Por quê? Porque eu tenho que configurar a escolha. Se eu coloco 3 turmas, 3 eletivas, então olha só, alguém escolhe, depois os outros vai ser o que sobrou. E se eu coloco 4, uma a mais pelo menos, aí eu estou dando direito de escolha dos estudantes. Por isso que é importante todos os professores terem contato com construção de eletivas. Todos precisam saber fazer isso, esse movimento, e fazer essa construção, porque a gente não sabe qual é a escolha dos estudantes, né? Aí depois, olha só, eu tenho um projeto de vida, uma aula, né, para cada... Lá na segunda série, a gente começa as trilhas, né, de aprofundamento. Então, as trilhas de aprofundamento, a gente observa aqui, olha, que tem uma carga horária. Na segunda série, eu tenho 11 aulas e na terceira série, 10 aulas, tá? Tanto é que o recomendado, indicado é, quando eu tenho dias de trilha, são 2 vezes na semana, eu coloco só trilha para essas turmas, tá? Porque aí eu faço esse arranjo, esse reagrupamento dos estudantes na escola. Então, eu tenho estudante, nesse ano a gente está lá na segunda série, no ano que vem a gente vai ter a terceira. Então, já vou ter alunos lá de segunda e terceira série e eu posso fazer essas mesclagens lá dos estudantes, né? Se eu pegar, por exemplo, uma dessas áreas aqui, ó, se eu pegar incertezas naturais, né, uma das trilhas que eu mostrei lá propostas, eu tenho na segunda série, olha só, previstas 4 aulas de matemática, 3 aulas de física, 2 aulas de biologia, 2 aulas de química, né? Então, é isso que é previsto lá na segunda série para trabalhar com o estudante. E assim vai indo, eu tenho um conjunto de aulas, né, para cada componente curricular, sendo que eles precisam trabalhar de forma integrada para chegar lá no objetivo esperado. Aqui, ó, eu fiz um recorte, né? Então, olha só, se eu pegar incertezas naturais, então, ó, na segunda série, como eu disse, matemática 4 aulas, física 3 aulas, biologia 2 aulas, química 2 aulas. E na terceira série, eu vou ter 3 aulas de matemática, 3 de física, 2 de biologia e 2 de química. Então, essa trilha de aprofundamento é uma trilha integrada, matemática com ciências da natureza. Aí aqui, olha só, se eu pegar agropecuária, história, processos econômicos e tecnológicos em Goiás, na segunda série, né, que é uma trilha integrada, né, de ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, eu vou ter 2 aulas de biologia, 2 aulas de geografia, 1 aula de física, 1 aula de história, 1 aula de filosofia, 1 aula de química, 1 aula de sociologia. Na terceira série, eu vou ter 2 aulas de biologia, 2 aulas de geografia, 1 de física, 1 de história, 1 de química e 1 de física, tá? Então, quando eu falo em formação do professor, enfim, tem a ver também com eu escolher o itinerário e ter esse profissional, né, que assim tem um perfil para trabalhar de forma integrada, né? Então, esses professores, eles precisam planejar de forma integrada. Então, não é cada área. Quando eu falo em ensino médio noturno, aqui já muda um pouquinho. Por quê? Porque a minha matriz ela é de 25 horas. Só que para eu garantir as 3.000 horas, eu preciso ter uma complementação. E essa complementação, então, ela não pode ser na escola. Por quê? Porque senão eu teria uma extrapolação de horário. Ou esse estudante chegaria mais cedo para a escola, ou ele sairia mais tarde. E o público do ensino médio noturno são estudantes, geralmente, que trabalham, né? Então, eu preciso pensar nessa possibilidade. Então, a possibilidade utilizada é complementação virtual das 5 aulas semanais. Mas, para eu fazer isso, eu preciso trazer algo que seja atrativo para o estudante. E já que eu tenho o 5º, né, itinerário, que é, né, formação técnica e profissional, então vamos trazer essa formação técnica e profissional aqui para, né,
esse ensino médio noturno, já que os estudantes já fazem parte do mercado de trabalho, então, além do ensino médio, ele teria uma qualificação profissional também agregada ao seu currículo. Então, aqui, olha só, eu tenho a Base Nacional Comum, com as 4 áreas, eu tenho a flexibilização curricular igual um diurno, com eletivas dirigidas, livres, projeto de vida e trilhas de aprofundamento. E aqui eu acrescento um curso de formação profissional, que é o que a gente chama de FIC, né? Formação Inicial Continuada. E aí o estudante faz um curso por ano. É virtual, ele tem presença, faz as atividades, avaliação, e ao final do ano, então esse estudante é certificado pelo curso. No segundo ano, ele vai ter outro certificado. Na terceira série, vai ter outro certificado. Então, ele vai ter um certificado de ensino médio, mais 3 certificados de formação inicial continuada. Né? Então, aqui, olha só, eu tenho um esqueminha, né, que mostra muito bem isso. Né? As áreas, como eu disse para vocês, aí eu tenho FIC, e aí eu tenho o certificado de ensino médio, mais os certificados FIC também fornecidos pela SEDUC. Sendo que esse FIC, olha só, eu tenho 600 horas. Isso significa que cada ano eu tenho um curso de 200 horas. Aqui, olha só, a matriz, é claro que é 25 horas, vai reduzir um pouco as aulas, né, da base comum. Então, eu tenho uma pequena... Quando eu chego também nas eletivas, né, aí eu tenho opções menores, aí eu tenho um projeto de vida e as trilhas de aprofundamento diminuem também um pouquinho, né, por conta da carga horária. Então, na segunda série, 9 aulas e na terceira série, 8 aulas. E o FIC, né, 5 aulas cada ano. E nesses cursos FIC, então, eu posso ter assistente administrativo, assistente RH, marketing, vendas, formação básica em cozinha e suas funcionalidades, e assim vai. Então, o estudante escolhe, sendo que na turma, cada um escolhe o seu rumo, né? O seu itinerário. Então, por exemplo, eu quero fazer formação básica em cozinha e suas funcionalidades. Meu colega quer fazer RH, o outro quer fazer marketing. Cada um segue seu caminho, tá? Porque eu tenho turmas virtuais. O que eu preciso é cumprir minha carga, fazer as atividades, né? Fazer as avaliações, porque o curso FIC, como ele faz parte da carga horária, então ele tem caráter de retenção do estudante. Isso significa que se o estudante não terminar, não concluir, ele não conclui o ensino médio, porque aí ele precisa das 3.000 horas. Tempo integral, nós temos o seguinte, nós temos a formação geral básica, né, que entra as 4 áreas de conhecimento, e aqui nós temos os itinerários formativos e integração curricular. Então, aquele núcleo diversificado, ele agora recebe o nome de núcleo de integração curricular, né, que a ideia é integrar a base comum com esses itinerários. E lá no tempo integral, nós já temos alguns movimentos que já configuram esse novo ensino médio, né? Por exemplo, lá nós já temos o projeto de vida, lá nós já temos eletivas, né? Então, o que vai acontecer é um pequeno ajuste lá dentro do tempo integral. Então, nós vamos ter as atividades integradoras e o aprofundamento lá. Então, quando eu olho aqui para a matriz na base comum, que é chamado aqui de formação geral básica, né? Base comum, formação geral básica é a mesma coisa, tá? Então, olha só, eu tenho os componentes, língua portuguesa, por exemplo, 4 aulas em todas as séries, física, 1 aula em todas as séries, e assim por diante. Né? Aqui o professor fala, nossa, mas diminuiu uma aula, eu tinha 2 aulas de química, agora eu só tenho 1, mas reduziu aqui, ganhamos lá embaixo. Nós ganhamos lá embaixo com o quê? Né? Aí nós temos as trilhas integradoras. Então, eu tenho 2 trilhas integradoras. Eu tenho a trilha de Ciências da Natureza e Matemática, que está acontecendo, né, nesse ano nas escolas, que são as práticas experimentais. Então, eu tenho 2 aulas de matemática, 1 de física, 2 de biologia, 1 de química, por exemplo, na primeira série. Na segunda, eu já vou ter 2 de química. Na terceira, eu vou ter 1 de cada. Então, assim, olha só, em cada série eu tenho 2 aulas, né? Eu tenho 4 aulas de ciências da natureza. Então, o que está lá em cima, na verdade, eu perdi, não, está aqui embaixo. Né? Só que aqui eu vou integrar conhecimentos, saberes, né? A partir das práticas, e aqui a gente vai desenvolver também as habilidades. Aí eu tenho uma outra trilha integradora, né? Então lá a primeira
ela vai contemplar matemática e ciências da natureza. A segunda vai contemplar ciências humanas e linguagens, que é a preparação pós-médio. Aí eu tenho também um conjunto de aulas para cada um desses componentes. Isso está acontecendo agora, né? Na primeira série. Na segunda série, no ano que vem, aí nós vamos ampliar isso, né, para as trilhas. E eu vou ter trilha de ciências da natureza, trilha de ciências humanas, trilha de matemática, trilha de linguagens. Sendo que na segunda série vão ser 4 aulas de trilhas e na terceira série 7 aulas de trilha, que vai depender da escolha dos estudantes. Então eles farão escolha e vão aprofundar nos seus